pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Hoje a gente está começando, finalmente, né, o segundo mini curso aqui do canal. Já tivemos, quem não acompanhou, um primeiro mini curso sobre, né, por que as crises econômicas acontecem. Foram 11 aulas, né? Foi um curso até, creio que maior, bem maior do que esse aqui. Mas agora então vamos para esse aqui. Esse aqui vai ser um curso focado, né, na economia brasileira no século XXI, né? Eu até coloquei o título aqui do vídeo faz uns 2 meses, mais ou menos, que eu gravei um vídeo aqui pro canal com esse, mais ou menos com esse título, né? Porque a economia brasileira está no fundo do poço, né? Que foi basicamente uma prévia, né, do que vai vir nesse mini curso aqui. E aí eu coloquei aqui como um subtítulo, né, as ações efetivadas pelos gestores do capital no Brasil, né, e demarquei mais ou menos o período ali de 2013 a 2020, né. Então, esse mini curso aqui ele vai englobar um pouquinho daquilo que a gente viu no curso das crises e também uma discussão sobre os gestores do capital. Mas nada disso vai ser limitante, né, para aquilo que a gente vai discutir aqui. Então, tem um vídeo aqui no canal, né, longo sobre os gestores do capital. Eu vou até deixar o link na descrição. Eu vou falar um pouquinho até sobre algumas coisinhas sobre eles aqui ao longo desse vídeo, né? E acho até que isso é mais importante do que o que a gente viu lá no curso sobre as crises. Mas, enfim, se tiver um tempinho aí, além de ser, acho uma discussão bem interessante, né, também pode ajudar aqui ao longo desse mini curso. Bom, então essa aqui vai ser a aula 0. Vou fazer uma apresentaçãozinha, né? Falar aquilo que a gente vai ver nesse mini curso e também esclarecer, né, um pouquinho também sobre os gestores do capital, né? Porque que eu vou focar, né, o mini curso, né, nas ações efetivadas pelos gestores do capital, né? Porque que isso é um tema relevante, interessante, né, para a gente entender esse panorama, ter um panorama, né, da economia brasileira. Bom, então eu dividi aqui, esse primeiro slide aqui, se vocês olharem, nossa, que complicado, né? Na sequência, eu vou fazer uma apresentação do minicurso. No próximo slide, eu vou fazer uma apresentação do minicurso que talvez vocês vão conseguir entender bem melhor, né? Nesse primeiro, eu estou tentando ser mais rigoroso, né, com aquilo que a gente vai ver aqui, né? O que a gente vai tentar fazer aqui, então? Apontar as causas estruturais, é um nome complicado, né? Da longa depressão da economia brasileira. Então, porque, primeiro, longa depressão, né? Talvez seja até uma palavra muito forte ainda, mas aquilo que a gente está vendo na economia brasileira é uma grande estagnação, né, depois da crise de 2015, né? Então vai falar, bom, tá, de 2015 para 2020 falar numa estagnação, dá para falar uma longa depressão, tal, né? Mas quando quem acompanhou lá até a última aula do mini curso, né, sobre as crises, né, entende um pouquinho mais esse termo da longa depressão, né? Então entender como que a economia brasileira, essa estagnação da economia brasileira, né, é um reflexo, né, dessa longa depressão. Mas veja, isso aqui não vai ser tanto um foco, por isso que eu tô falando. Quem não acompanhou o minicurso lá não vai sofrer para entender esse quadro da economia brasileira, que enfim, hoje não precisa ser um grande especialista, né? Basta acompanhar os jornais aí da televisão e tal, que já basta, né, para saber que a economia brasileira está numa situação muito ruim e não começou com a pandemia, né? É algo que remete lá até a eleição de 2014, remete assim, de período, né? Não estou nem falando que a origem passou, né, pelo processo eleitoral. A gente vai ver bastante isso no minicurso também. E aí, então, outro objetivo ali, né, é reconstruir essa cadeia de ações e reações, né, entre aquilo que os gestores do capital fizeram, né, e como que isso culminou na crise. Então veja que, em última instância, né, tudo aquilo que acontece, né, é efetivado, né, passa pelos homens, né, da forma com que os homens, né, com que os seres humanos agem, né, aquilo que eles fazem deixam de fazer, né. Então as crises surgem em última instância, né, por aquilo que os homens estão fazendo ou deixando de fazer. Mas que a gente não vai cair em nenhum voluntarismo, né, de achar que os homens podem qualquer coisa, né. Aquilo que a gente tem visto aqui ao longo do canal, né, como que os homens, né, são personificações, né, de categorias econômicas, por isso que, principalmente quando a gente fala dos empresários, né, eles são gestores do capital, né, eles são as personificações da lógica capitalista, né. Então, aquilo que vai ser legal a gente ver é como que eles personificando essa lógica capitalista, né, as ações deles acarretaram na crise, né.
ver aquilo que eles poderiam ter feito de diferente, ou aqui, ó, eles realmente não tinham escolha. A gente vai entrar um pouco na cabeça, né, dos gestores do capital, tanto os políticos quanto os econômicos, né, para entender como que a economia brasileira foi parar onde ela está hoje, né? Então, isso aqui que eu acho que é bem interessante em toda essa discussão, né? Que a gente vai tentar estabelecer essa relação entre as causas estruturais, né? Então aquelas questões da lógica do modo de produção capitalista e as decisões subjetivas, né? Onde que passa, né? Qual que é o papel da subjetividade, né? Para quando a gente analisa essas grandes tendências, né? Aquelas explicações mais voluntaristas, né? Olha e fala, não, o problema foi o PT, ou o problema é o Bolsonaro. Aqui a gente vai aqui mostrar, né, como que essas personalidades, essas personificações, né, elas respondem a questões objetivas, né, e essas próprias questões objetivas muitas vezes, né, já restringem ou até determinam, né, quase que um campo único de ação, né. Um dos temas aqui, um dos nossos principais objetivos vai ser justamente mostrar isso, né, onde que dava para fazer algo de diferente. Olha, ali não tinha muitas opções, né, quais eram, na verdade, esses grandes obstáculos, né, que limitavam tanto o campo de possibilidade, né? Agora, então, aqui eu falei em termos mais pomposos, né? Vamos ver agora aqui, sim, com questões, né? Que questões que a gente vai tentar responder aqui, né? Primeiro, a economia brasileira está no fundo do poço por causa do PT, por causa da burguesia brasileira ou por causa do Bolsonaro? Veja, são questões, né, que a maioria das análises, né, ou vai apontar, não, a culpa está lá no PT, a culpa está no empresariado brasileiro, essa vocação rentista do empresariado brasileiro, né, que só quer extrair mais valor absoluto, só quer ganhar reduzindo, né, os custos salariais, ou a culpa está no Bolsonaro também, no Temer, o Bolsonaro. Uma segunda questão é, a gente pode ter alguma esperança, né, de recuperação da economia brasileira dentro dos marcos do capitalismo? Isso é uma questão bem pesada, né? Aqui a gente vai indicar um caminho de resposta, mas eu já adianto que eu não tenho uma resposta derradeira que eu falo, não, última, né, com a qual eu fecho completamente, falo, não, essa resposta aqui ela está completamente embasada, está completamente certa, né? Vou fazer indicações aqui daquilo que eu acho que é mais possível, pensando, né, na situação atual da economia brasileira e as possibilidades, né, dentro dos marcos do capitalismo. E veja que tem uma pergunta de fundo aqui que não vai ser, que a gente vai ter que enfrentá-la diretamente num próximo minicurso, né, sobre os gestores do capital, né? Mas a questão de fundo que vai aparecer aqui é qual o papel, né, da ação humana, né, o papel dos homens, né, na dinâmica econômica, né? O que os homens podem fazer, o que eles não podem fazer, né, dentro da ordem capitalista. Por exemplo, aqui, né, deixa eu adiantar já, né, o nosso foco aqui, como eu venho falando, né, são os gestores do capital, né, são os empresários. Por quê? Dentro do capitalismo, né, são essas pessoas que personificam a lógica do capital, né, personificam a lógica capitalista. Né? Mas a gente consegue ver até um contraponto, né, quando a gente olha para outra categoria econômica fundamental dentro do capitalismo, é o trabalho, né, é o gerador da riqueza, né. E veja, como que a gente consegue ver claramente essa questão do limite, né, das possibilidades de ação, né, quando a gente olha, né, para a classe trabalhadora, né, como isso é muito mais fácil de ver. Você tem opção ali de viver sem vender sua força de trabalho? Não tem. Há pessoas com melhores condições, né, que podem escolher ali se vão cursar direito, se vão cursar medicina e aí decidir, né, de que forma você vai vender a sua força de trabalho, né? Mas em última instância você vai ter que vendê-la, né? Não há como fugir disso, a menos que você seja um capitalista. Então aqui que são os gestores do capital, né? Os gestores do capital, aquilo que eu estou chamando de gestores do capital, né, são aquelas pessoas que ocupam os cargos chaves tanto nas empresas, né, então nas organizações ali, nos bancos, na indústria, nas instituições varejistas, nas empresas varejistas, né, no atacado, ou também, né, o pessoal que ocupa, né, os cargos chaves, né, na estrutura burocrática, né, no Estado brasileiro, né? Então, por exemplo, Lula, Dilma, né? Eles são os gestores políticos do capital, os ministros, né, os grandes ministros, né, são ali os gestores políticos do capital. Quando a gente vai falar então dos gestores do capital produtivo, a gente está falando do pessoal aí que está
os CEOs aí das indústrias, né, o pessoal ali, incluindo o agronegócio, né, não há uma grande, isso aqui é um tema que vai aparecer também, não dá para tratar homogeneamente, né, todos os gestores do capital produtivo, né, tem gestores, né, do agronegócio que podiam tomar decisões que não faziam sentido, né, para os gestores ali da VEG, por exemplo, tem um vídeo recente aqui no canal que eu falei sobre a VEG, né, que é também uma empresa de capital produtivo brasileira. Tem também as grandes empresas, os gestores de capital comercial, então, são os gestores, né, das empresas ali de varejo, de atacado, enfim, pensa assim, Magazine Luiza, Casas Bahia, Carrefour, Pão de Açúcar, né? Essas empresas que atuam no Brasil. E gestores de capital financeiro, né? Congrega tanto o pessoal, né, que está nos cargos chaves aí de banco comercial, né? Caixa, Itaú, mas também, né, instituições financeiras, né? De maior risco, né? Então, não é simplesmente os bancos comerciais, né? E eu estou falando isso porque também tem diferenças ali entre o tipo de decisão, né? Os grandes obstáculos, né, que esses gestores estão enfrentando. Bom, posto isso, né, como que a gente vai entregar todo esse conteúdo, né? Aqui o cronograma, né, eu dividi em módulos e não em aulas, né? Porque como aconteceu do último, né, é muito difícil eu conseguir prometer exatamente, que eu vou esgotar o conteúdo, né, e na aula, né? Então eu vou dividir em módulos, né? Porque eu tenho aquela ideia, né, de que fazer aqui no máximo aulas, né, de até 30 minutos, né? Então eu tenho tentado nem chegar nesse tempo. Então vou dividir em módulos. E que assim, então o que isso significa, né? Que no módulo 1, por exemplo, a gente pode ter 2 aulas. O ideal que eu estou falando é que cada módulo corresponda a uma aula, mas é, a realidade, né, nem sempre corresponde com aquilo que a gente planeja, né? Então vamos lá, o módulo 1 vai ser o módulo, né, que eu vou contextualizar historicamente a economia brasileira, né? Qual o lugar da economia brasileira na trama, né, do capitalismo mundial, do capitalismo global, né? Aqui eu vou falar, por exemplo, daquela história, né, do Brasil ter chegado hiper tardiamente no capitalismo. Mas eu vou focar em determinantes, né, que vão ser muito importantes para os próximos módulos. Eu até tentei, no início desse mês, eu separei umas leituras, né, para dar um corpo a mais para esse módulo. Mas infelizmente eu precisei abandonar essas leituras aqui, porque foram aparecendo questões mais urgentes aqui, questões práticas aqui de, enfim, ter que entregar artigo e tal. Então, esse primeiro módulo ele vai ser bem enxuto mesmo, focado naquilo que a gente vai precisar, né, para os próximos módulos. No módulo 2, que eu chamei ali, né, a prosperidade enganosa, né, que a gente vai pegar aquele período, né, em que a economia brasileira parecia estar decolando, foi quando teve toda aquela história dos BRICS, né, seriam as novas fontes de desenvolvimento, né, do modo de produção capitalista, né, então é um período ali que ficou marcado. Até aqui na forma com que eu estou identificando o período, né, eu coloco ali em cima, né, por exemplo, o boom das commodities e a ampliação do mercado interno, né, são questões ali mais objetivas, ainda que seja um resultado, obviamente, da ação prévia, né, dos homens, mas como que isso culmina, né, em questões que vão ser resolvidas ali no plano decisório, né, e já indicando, né, aquilo que foi feito de fato, né? Então, a passividade ali dos gestores produtivos do capital. Então, a gente teve um momento ali de grande prosperidade econômica, mas que os gestores produtivos do capital não acompanharam com o investimento, né? Então, uma ação muito apática dos gestores produtivos do capital, a gente vai ver isso em detalhes. Ali no módulo 3, né, aquele período, né, da crise de 2007 a 2009, né, e até aquela frase do Lula que ficou consagrada, né, como é uma marolinha, né, que depois acabou, a gente viu claramente que não era uma marolinha, né. Mas seja, então qual que vai ser o foco aqui nesse período, né? Estudar os reflexos dessa crise internacional na economia brasileira, né? E como que esse período inaugura, né, uma série de novas articulações e desarticulações entre gestores políticos e os gestores econômicos do capital, né? Então, ali entre gestores de capital produtivo, capital comercial, capital financeiro. No módulo 4, a gente vai pegar, então, ali o momento em que essa crise internacional se
transforma numa crise da economia brasileira, né, que começa ali em 2014, mas que tem o ponto, né, o apogeu dela ali em 2015. Então, então esse período, né, de crise da economia brasileira, e a gente vai ver aquilo que eu estou chamando, né, a impotência política, parte 1, que é ali os gestores políticos tentando resolver esse problema e não conseguindo, que vou mostrar isso, né, como muitas das soluções não passavam por aquilo que eles podiam ou não fazer, e também nesse período, né, como que tem essa intensificação entre esses embates entre diferentes frações ali, tanto entre os gestores, os gestores econômicos do capital e os gestores políticos do capital. O módulo 5, né, é o módulo, né, que a gente vai pegar essa fase final, então ali de 2015, 2016 até a atualidade, né, que é o período que eu estou chamando aqui de longa estagnação, né, esse período em que a economia brasileira não se recuperou. Então, só para ter uma ideia assim, de notícias, né, do que aconteceu nesse período, né, o período que começou ali com o pacto da Fiesp, né, e chegou ao bolsonarismo, né, todos esses movimentos tentando dar respostas, né, para essa longa estagnação da economia brasileira, né? E aí aqui eu vou chamar, né, de impotência política parte 2, porque no módulo anterior a gente vai ver aquilo que a Dilma, os últimos suspiros da Dilma tentando contornar esse problema e não conseguindo. E aí aqui a gente vai discutir, né, o que o Temer tentou fazer, o que o Bolsonaro tem tentado fazer e como que isso não tem dado nem os objetivos almejados por eles, né, para dar resposta para toda aquela história lá daquele movimento que começou em torno da Fiesp e desagou, né, no bolsonarismo. E ali no módulo 6, o encerramento, né, eu vou tentar aqui vai ser em todos esses módulos, né, até o módulo 5, vocês vão ver que vai ser muito bem consubstanciado em dados. Eu vou trazer vários dados, várias tabelas e tal. No módulo 6 vai ser um módulo assim, um pouco mais ensaístico, né? Eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse novo lugar da economia brasileira no capitalismo global, até tentando fazer algumas projeções, algumas coisas um pouquinho mais especulativas, né? E falar um pouquinho, né, de como que o Brasil se insere nesse cenário de quarta revolução industrial. Aqui eu vou ter um pouco mais de dados para mostrar, mas eu também vou tentar trabalhar com algumas projeções. O objetivo vai ser muito mais levantar questões, até que mais pessoas possam se unir nesse esforço aqui de fazer pesquisa, de ajudar a refletir, né, sobre esses problemas. Bom, para encerrar, eu já comentei aqui em algum vídeo, um vídeo da semana passada aqui do canal, né, que eu estou pensando em criar um grupo, né, para a gente poder compartilhar esses arquivos. Eu vou mostrar aqui na sequência, né, bibliografia, tem uma bibliografia vastíssima, né, eu tenho a maioria desses textos, então seria legal a gente ter um grupo, né, para que eu pudesse compartilhar esses textos, compartilhar os slides, até os slides, né, do último mini curso eu ainda não compartilhei, porque teve aquele problema lá que tentaram hackear aqui o canal, aí eu parei de compartilhar o meu drive aqui. Então eu estou pensando, né, maturando essa ideia, né, de criar um grupo aqui para a gente poder compartilhar trocar ideia, né, compartilhar esses arquivos, né, de uma forma mais segura, né. Então veja que ao mesmo tempo, né, isso cria algumas dificuldades, né, que eu vou ter que ter bastante controle de quem vai entrar no grupo e tal. Então, eu não estou nem com pressa, né, para poder fazer o negócio da melhor forma possível. Então, provavelmente, quando vocês estão assistindo esse vídeo, eu já abri, né, ou vou abrir nos próximos dias uma enquete, né, para vocês não só decidirem, né, entre essas opções que eu estou dando, criar um grupo lá no Facebook, criar um grupo de WhatsApp, um grupo no Telegram, ou até vocês podem dar outras sugestões aí que pode ser até melhores do que essas que eu estou pensando. Porque como que eu estou pensando aqui? No grupo no Facebook é fácil, né? Ali, enfim, acho que a maioria das pessoas já participou de algum grupo, já participou de algum grupo do Facebook, né? Grupo do WhatsApp e grupo do Telegram, né? O grupo no WhatsApp eu também tenho certeza que todo mundo aqui participa de algum, né? Mas são formas que hoje acho que muita gente já não tem usado o Facebook, mas tem uma dificuldade, né, para a gente fazer isso, né, de ter acesso a números de telefone sem isso virar público, né? Então aí vocês teriam que entrar em contato comigo ou lá, né, no meu Facebook ou lá no Instagram para me fornecer o número para vocês me darem o número de telefone de vocês para eu poder para adicioná-los nesses grupos, né? Então veja, tem essas questões chatinhas aqui, porque infelizmente o YouTube não tem mais opção aqui de ficar mandando mensagem inbox aqui, que ia facilitar muito a nossa vida.
então eu estou tendo que pensar essas formas alternativas. Eu já criei, eu espero já ter criado essa enquete, né? Senão eu vou criar nos próximos dias. Mas aí sintam-se à vontade lá para dar outras ideias, né? Às vezes até vocês estão vendo essas minhas ideias aqui falando, porra, tem um jeito muito melhor, muito mais fácil, compartilha aí com a gente. Bom, então para encerrar, né, aqui a bibliografia que a gente vai utilizar num mini curso é uma bibliografia bem extensa. Eu vou tentar deixá-la, né, aqui na descrição do vídeo, se couber, né? Porque tem um limite aqui. Mas aí, enfim, se não der para colocar aqui, quando eu disponibilizar esses slides para vocês, aí vocês conseguem ter acesso aqui a todos esses textos. E aí, enfim, também aqui eu estou passando um pouquinho devagar, que aí dá para vocês darem uma pausada no vídeo aqui e às vezes pegarem esses textos, ou mesmo assim, enquanto isso, podem entrar em contato comigo lá no Facebook ou no Instagram. Manda inbox lá que eu passo esses textos para vocês. Bom, gente, então é isso. Aquela história de sempre, né? Pô, ajuda aí com o engajamento, dê like se estão gostando do mini curso, comenta. Pode ser comentários muito simples aí, um aê, enfim, qualquer coisa aí que ajuda, né, com o algoritmo do YouTube. Até mesmo se não gostou, pode reclamar também, pode dar um dislike aí, que acaba ajudando da mesma forma. Mas obviamente que quando der dislike assim, e tá querendo contribuir, dá um feedback pra gente, pô, isso aqui que não ficou muito legal, tal, que aí a gente vai melhorando ao longo do mini curso. Então, nas próximas semanas vamos começar aquele mini curso introdutório sobre economia política e aí vamos entrar de fato aqui no conteúdo na aula 1. Um abraço e até a próxima.